Olá pessoal, bom, vamos apresentar um pouco sobre o tema de estruturas de dados neste vídeo. Eu sou Thiago Lima Fraga, minha dupla é Henrique de Souza Peta. Este é um vídeo desenvolvido para a disciplina de Fundamentos de Sistemas de Informação, ministrada pelo Dr. Marcelo Fontinato. Bom, este vídeo tem como objetivo introduzir e esclarecer para vocês os seguintes temas: o que são estruturas de dados, quais são as suas características, seus tipos, como os algoritmos se relacionam com as estruturas de dados, qual é a aplicação no mercado de trabalho das estruturas de dados, quais são os docentes e seus projetos que são desenvolvidos na EASH sobre o tema e quais são as disciplinas que veremos ao longo do curso, diretamente e indiretamente relacionadas à estrutura de dados. Tá, mas o que são essas estruturas de dados e por que elas são tão importantes para o nosso curso? Bom, primeiramente a gente tem que entender o que são estruturas de dados, que basicamente são mecanismos de organização dos dados. Ou seja, as estruturas de dados elas vão definir a organização, os métodos de acesso e as opções de processamento para as informações manipuladas por um programa. Um aspecto importante a se ressaltar é que na maioria dos cursos que envolvam computação ou desenvolvimento de software, seja em nível técnico superior, seja tecnólogo ou seja bacharel, consta a matéria de algoritmos de estrutura de dados em sua grade. Em relação à caracterização das estruturas de dados, nós podemos dizer o seguinte: as estruturas de dados podem ser lineares, como as listas, ou não lineares, como grafos. Vamos explicar mais para frente o que são listas e o que são grafos, mas por enquanto, guardem isso na memória. Elas também podem ser homogêneas, contendo apenas um tipo de dado, ou heterogêneas, contendo diversos tipos de dados em sua composição. Além disso, suas implementações podem ser estáticas ou dinâmicas, sendo as estruturas de dados estáticas aquelas que possuem capacidade de memória fixa e as dinâmicas aquelas que possuem a capacidade de expandir sua memória dinamicamente. Aprofundando em relação às estruturas lineares, nós podemos afirmar que as estruturas lineares são aquelas cujos itens são ordenados de acordo com a ordem em que são inseridos ou removidos da estrutura. Então, uma vez que um item é inserido, ele vai ficar na mesma posição em relação aos demais itens que foram inseridos antes ou que serão inseridos depois. Outro aspecto importante a se ressaltar é que as estruturas lineares podem ser consideradas como tendo duas extremidades, né? Essas extremidades elas podem ser chamadas de esquerda e direita, ou em outros casos de frente e traseira, ou no como nós estamos colocando, como topo e base. A nomenclatura dada a essas extremidades não é relevante e provavelmente irá variar a depender da bibliografia em que você estiver estudando. O que distingue uma estrutura linear de outra é a maneira em que os itens são inseridos e removidos, em particular, em qual das extremidades está ocorrendo a inserção e a remoção. Então, por exemplo, uma estrutura pode permitir que novos itens sejam inseridos em apenas uma das extremidades, e outras podem permitir que itens possam ser removidos em ambas as extremidades. Nós iremos mais à frente apresentar quais são essas estruturas e demonstrar em vídeo como funciona essa inserção e remoção de itens. Em contrapartida, as estruturas de dados não lineares não organizam os dados sequencialmente. Sua organização é feita a partir de uma ordem de classificação. E neste caso, os elementos anexados, eles possuem um relacionamento hierárquico, né? Além disso, a travessia dos elementos dos dados, a inserção ou a exclusão, não são feitos sequencialmente. E as estruturas de dados não lineares utilizam a memória de maneira eficiente e não requerem a declaração da memória antecipadamente. Dois exemplos muito comuns de estruturas de dados não lineares são as árvores e os grafos, que posteriormente iremos abordar mais a fundo. Para diminuir a abstração e deixar bem claro qual é a diferença entre uma estrutura de dado linear e uma estrutura de dados não linear, vamos pensar no seguinte exemplo. Você precisa armazenar os dados dos nomes dos funcionários de um departamento de tecnologia de uma certa empresa. Bom, se você quiser armazená-los em estruturas de dados lineares, basicamente ficaria da seguinte forma:
Como vocês podem ver, os elementos estão armazenados sequencialmente e não há nenhum tipo de relação de hierarquia. Então, o Tiago, o Henrique, o João e o Pedro, eles podem ser de qualquer tipo de cargo, qualquer tipo de nível, não existe nenhum tipo de hierarquia entre eles. Mas se eu quisesse representá-los como de forma não linear, eu poderia, por exemplo, fazer uma analogia com os níveis de uma empresa. Então, supondo, o Tiago, ele é integrante do nível executivo. O Henrique, ele é integrante do nível de gerência. E o João e o Pedro são integrantes do nível de operações. Observem, existe uma hierarquia entre os dados, entre as informações, elas não estão organizadas sequencialmente. Então, essa é a grande diferença entre ambos os tipos de estruturas de dados. Bom, para explicar sobre estruturas de dados homogêneas e heterogêneas, uma forma bem lúdica de se apresentar pode ser idealizando uma estante de livros. Você tem uma estante de livros e você quer listar os livros, os nomes dos livros de uma parte dessa estante, uma prateleira. O que você faria? Basicamente, você faria da seguinte forma: você criaria um vetor, e aí nesse vetor teriam os nomes, Dom Casmurro, Crepúsculo, Harry Potter e etc. Todos os dados que estão armazenados nesse vetor são do mesmo tipo, são strings. Ou seja, as estruturas de dados homogêneas, elas são aquelas que possuem apenas um único tipo de dado armazenado. Se eu, por exemplo, colocasse os nomes dessas obras representadas como códigos, eu colocaria, por exemplo, 5 como o Dom Casmurro, 2 como o Crepúsculo, 3 como Harry Potter, mas eu iria representá-los todos como código. O importante é compreender que dessa estrutura de dados, nas estruturas de dados homogêneas, você terá apenas um tipo de dado armazenado. Mas, e se eu quisesse fazer uma venda de garagem desses livros? Bom, eu teria que, por exemplo, armazenar o nome da obra, o ano de publicação e o preço. Então, nessa estrutura, nós possuímos dados do tipo string, que representa o nome da obra, dado do tipo inteiro, que representa o ano de publicação, e dado do tipo ponto flutuante, que representa o preço que será vendido. Portanto, por haver diferentes tipos de dados nesta mesma estrutura, denota-se que é uma estrutura de dados heterogênea. Bem, agora vamos nos aprofundar um pouco mais nos tipos de estruturas de dados e como elas funcionam. Uma array, também conhecida como vetor, matriz ou arranjo, geralmente é a primeira estrutura de dados que conhecemos durante a jornada de aprendizado da programação. E geralmente, quando aprendemos sobre a existência das arrays, nem sabemos o que são estruturas de dados. Para definir, uma array é um conjunto de elementos do mesmo tipo, ou seja, uma estrutura homogênea, e armazenada sequencialmente, ou seja, linear. Para ver a navegação numa array, nós utilizamos os valores de índice. Então, por exemplo, caso queiramos acessar o valor 8, o índice será 1 nesse vetor. No caso da matriz, caso queiramos acessar o valor 11, o índice será 1, 1. 1 para a coluna e 1 para a linha. Como estamos bem familiarizados com esta estrutura de dados, vamos partir agora para as estruturas de dados que ainda não vimos durante o curso. A estrutura de dados conjunto, ou set, é uma lista não ordenada de elementos únicos. Ou seja, não é possível repetir um valor de um elemento dentro de um conjunto. Como a gente pode ver no exemplo demonstrado, nós temos uma array com os seguintes elementos: 1, 3, 3, 5, 5 e 6. Um conjunto desta array ficaria 1, 3, 5 e 6. Enquanto a array anterior tinha 7 elementos, o conjunto desta array teria apenas 4. Geralmente, as linguagens possuem funções nativas para a criação de conjuntos. E além disso, vale ressaltar que essa estrutura de dados
vem a partir da matemática e é muito utilizada para fazer operações de interseção e de união em conjunto de dados. Uma das aplicações mais comuns dessa estrutura está nos bancos de dados SQL. A lista ligada é uma das estruturas de dados mais populares entre os programadores. Como vocês podem ver, elas são bem parecidas com as arrays, pois ambas armazenam elementos sequencialmente. Contudo, sua diferença está na forma como esses elementos são armazenados. Nas arrays, como nós vimos, os elementos são armazenados de forma contígua na memória. E nas listas ligadas, elas utilizam ponteiros para unir os elementos. Então, cada elemento vai apontar para o endereço de memória do próximo elemento da lista, sem que ele precise estar no bloco de memória seguinte. Podemos citar como exemplos de uso das listas ligadas programas de álbum de fotos, que utilizam as listas ligadas para encadear os arquivos de imagem e chamar a próxima imagem ou voltar para a imagem anterior. E o mesmo princípio também se aplica para playlists de música ou playlists de vídeo. As pilhas, também conhecidas como stacks, são estruturas de dados que armazenam dados de formato sequencial. Ou seja, elas funcionam como se os itens fossem empilhados um em cima do outro. Como nós já vimos, é um tipo de estrutura de dados linear. E para compreender o seu funcionamento, é necessário que a gente entenda o que é LIFO e o que é filo. LIFO significa Last In, First Out. O que isso significa? Bom, o último item a ser inserido será o primeiro a ser removido em caso de remoção. E filo, First In, Last Out, explica que no caso o primeiro item a ser inserido será o último a ser removido, caso haja necessidade de remoção. Ou uma forma de a gente fazer uma analogia para diminuir a abstração deste conceito é idealizando uma pilha de pratos. Imagine a pilha de pratos do bandejão, né? O último prato a ser empilhado, ele representa o topo da pilha. E para remover, na hora de remover um dos pratos para fazer a limpeza, você vai remover o primeiro. Ou seja, o último prato a ser empilhado foi o primeiro a ser removido. E o primeiro prato a ser empilhado, ele vai ser o último a ser removido. Entenderam? Bom, além disso, as pilhas podem ter aplicações em diversas coisas, como por exemplo, elas são utilizadas em funções recursivas em compiladores, em mecanismos de fazer barra desfazer de editores de texto, o famoso Ctrl+Z, e durante a navegação em páginas web. As filas lineares, ou também chamadas de queue, são estruturas de dados que operam sobre a política de FIFO e LILO. Ou seja, FIFO significa First In, First Out, onde o primeiro elemento a ser inserido será o primeiro elemento a ser removido. E LILO, Last In, Last Out, significa que o último elemento a ser inserido será o último a ser removido. Para que a gente consiga explicar isso, basta imaginar o funcionamento de uma fila de atendimento. Então, por exemplo, quando você vai ao banco, tem uma fila de atendimento, a primeira pessoa a chegar na fila é a primeira a sair dela para ser atendida. E a última pessoa a chegar será a última a ser atendida. Além disso, as filas podem ser aplicadas em sistemas de controle de documentos para impressão ou em sistemas de trocas de mensagem entre computadores numa rede. Em relação à fila circular, podemos defini-la como uma variação da fila linear em que a sua frente e traseira estão conectadas entre si para otimizar o desperdício de espaço na memória e torná-la eficiente. Para exemplificar, vamos utilizar uma situação real no uso de filas circulares e no uso de filas lineares. Bom, utilizando a seguinte fila linear e a seguinte fila circular, nós temos esses seguintes elementos, o 0, 1, 2, 3, 4, 5 em ambas. Ambas possuem o mesmo tamanho e ambas possuem o mesmo início e final. Vamos remover agora dois elementos em ambas as filas.
Vocês conseguem visualizar qual tipo de problema iria ocasionar na fila linear após essas operações? Bom, se ainda não conseguem visualizar, vamos realizar a inserção de mais um elemento em ambas as filas. Então, como vocês podem ver, não seria possível realizar a inserção de mais um elemento nessa fila linear. Qual a explicação disso? Basicamente, como a inserção na fila ela é feita pela extremidade traseira, e no caso nós estamos utilizando uma fila linear de tamanho fixo, a inserção não será possível quando a retaguarda atinge o final da fila. Mas, no caso da fila circular, a extremidade traseira se move da última posição para a posição frontal circularmente, assim possibilitando que haja a inserção de mais um elemento. Portanto, se fôssemos listar as vantagens de uma fila circular em relação a uma fila linear, podemos dizer que a fila circular obtém vantagens em relação à inserção e exclusão de elementos, no uso eficiente da memória e na facilidade de realizar operações. Outra importante estrutura de dados é o DEQ, ou Double-Ended Query, em português, fila de duas pontas. Basicamente, é uma variação da fila que aceita a inserção e remoção dos elementos, tanto no início quanto no final da fila. Uma outra forma de se entender a estrutura de DEQ é como se fosse uma junção de duas estruturas que já citamos anteriormente, a pilha e a fila. Mas, para diminuir a abstração, vamos voltar àquele exemplo que demos sobre a fila de atendimento em um banco. Vamos pensar da seguinte forma: se uma pessoa idosa chega, ela será atendida antes, pois ela é prioridade. Ou seja, ela nunca pode ser colocada como no final da fila. E ao mesmo tempo, uma pessoa que entrou no final da fila, ela pode simplesmente desistir de esperar e ir embora. Nesse caso, a pessoa não vai esperar até chegar até a frente da fila para ir embora. Ela simplesmente vai sair da última posição da fila e ir embora. Árvores são estruturas de dados não sequenciais que armazenam os dados de forma hierárquica, ou seja, é uma estrutura não linear. Para compreender uma árvore, é necessário que a gente entenda algumas das suas características. Bom, a raiz, toda árvore irá possuir um nó de raiz, ou um nó inicial da árvore. O seu grau, que é o número de filhos que um nó possui, o seu nível, que é a distância de um nó até a raiz, a altura, que é o maior nível encontrado na árvore, e a folha, que é um nó que não possui filho. Dentre os tipos de árvores, a árvore mais utilizada nas estruturas de dados é a árvore binária. A árvore binária possui no máximo dois nós filhos a partir de sua raiz. Um nó pode ter pais, irmãos e filhos, e além disso, os nós que têm pelo menos um filho são chamados de nós internos, e os nós sem filhos são chamados de nós externos ou folhas. Um ponto a se ressaltar é que a partir da estrutura de árvore binária, é possível estruturar a chamada BST, Binary Search Tree, ou, por português, árvore de busca binária, que utiliza o princípio do algoritmo de busca binária para estruturar os dados de forma que os valores menores estejam à esquerda da raiz e os valores maiores à direita. Como está exemplificado na figura, a árvore 1 é uma árvore binária de pesquisa. Bom, por quê? Primeiramente, vamos dar uma olhada em sua raiz. O nó raiz aloca-se o valor 5. O nó filho à esquerda aloca-se o valor 3. O nó filho à direita aloca-se o valor 10. Agora, partindo para o próximo nível. Na subárvore esquerda, nós temos o valor 3, nós temos o nó 3, e aí nós temos os nossos filhos como o 1 e o 4, sendo o 1 à esquerda e o 4 à direita. Ou seja, sempre mantendo essa ideia de que o menor valor estará alocado à esquerda e o maior valor estará alocado à direita. Os grafos são um conjunto de nós, também podendo ser chamados de vértices, que são ordenados ou não e são ligados por arestas. Sendo assim, eles formam uma estrutura em forma de rede, como vocês podem ver na imagem. Os grafos são uma das estruturas de dados mais interessantes na ciência da computação,
E eles são uma ferramenta poderosa e versátil que nos permite representar facilmente a relação entre diversos tipos de dados. As duas partes principais dos grafos são os vértices, os nós, né, nos quais os dados são armazenados, e as arestas que conectam os nós entre si. Além disso, como vocês podem ver na imagem, nós podemos separar os grafos em três tipos de representações. O grafo não dirigido, que é um grafo não direcionado, ou seja, se tivermos uma aresta entre dois nós, A e B, por exemplo, então assumimos que existe um caminho para A e B, bem como de B para A. Um grafo dirigido é um grafo direcionado, ou seja, ele tem setas nas arestas que representam a direção do relacionamento. Dessa forma, se tivermos uma aresta entre os nós A e B direcionados de A para B, então existe apenas o caminho de A para B e não existe o caminho de B para A, certo? Outro tipo é o grafo ponderado. Esse é um tipo de grafo que tem peso ou número associado a cada borda. Então, visualizando os grafos, surge um questionamento. Como funciona o processo de examinar um grafo através de um algoritmo? Bem, existem dois métodos gerais para isso. Primeiramente, o algoritmo de pesquisa de profundidade, que começa com o nó inicial e em seguida vai cada vez mais fundo até encontrar o nó a ser localizado ou o nó que não possui filhos. Ao chegar a um nó que não tem mais filhos, voltamos ao nó mais recente que ainda tem nós para explorar. O outro é o algoritmo de busca em largura, que começa a atravessar o grafo a partir do nó raiz e passa a explorar todos os seus nós adjacentes. Depois todos os seus nós adjacentes são explorados, ele seleciona um nó vizinho e explora todos os seus nós adjacentes. Esse processo é repetido até encontrar o nó a ser localizado. Continuando em relação à importância dos grafos, vale ressaltar que as redes sociais utilizam os grafos para manejar a grande quantidade de dados relacionados entre si que recebem a cada instante. Um exemplo bem famoso é a linguagem de consulta GraphQL, que foi criada pelo Facebook com o intuito de utilizar grafos para acessar e relacionar dados. Outro uso bastante famoso são os sistemas de navegação dos aplicativos de mapas e GPS, que utilizam grafos e o algoritmo de caminho mínimo para traçar rotas. O hashmap, ou dicionário, ou hashtable, ou mapa, é uma estrutura de dados que consiste de uma tabela do tipo chave e valor. Para calcular a chave de um determinado registro, nós vamos utilizar uma função hash e essa função vai gerar uma única chave para cada objeto que nós queremos armazenar nessa estrutura de dados. Para exemplificar, como vocês podem ver na imagem, nós temos as seguintes chaves: James, Ellen, Bill e Susan. Essas chaves vão passar por uma função hash, e essa função hash vai determinar onde está localizado cada um dos números de telefone dessas chaves. Ou seja, como podemos ver, o James, seu número de telefone está localizado no endereço 04 e é 754-231-5342. Já a Ellen possui seu número de telefone armazenado no endereço 01. Algo bastante interessante é entender como funcionam as colisões de hash. Basicamente, a colisão de hash acontece quando a função hash gera a mesma chave para mais de um objeto. Para exemplificar, como vocês podem ver na imagem, está se ocorrendo uma colisão de hash, pois as chaves John Smith e Sandra Dee correspondem ao mesmo endereço após passarem pela função hash, que é 152. A solução implementada, como vocês podem ver, é juntando uma estrutura de dados que já foi citada anteriormente, que é uma lista ligada. Então, como vocês podem ver, o endereço vai apontar para o valor dos dados ali, né, os dados John Smith e seu número de telefone, e ele vai apontar para os dados da Sandra Dee e seu número de telefone. Agora vamos esclarecer um pouco mais sobre a aplicação deste tema no mercado de trabalho.
E aí pessoal, meu nome é Henrique, vou falar um pouco sobre o mercado de trabalho relacionado com estrutura de dados. Embora não haja um engenheiro de estruturas de dados que apenas desenvolva ou aplique estruturas de dados, o conhecimento é fundamental para todo programador, pois sua aplicação está presente no cotidiano de desenvolvimento de sistemas. Na prática, uma estrutura de dados existe para que determinado dado possa ser empregado de maneira eficiente. Essas estruturas são amplamente utilizadas em projetos de desenvolvimento de sistemas e permitem a administração de uma grande quantidade de informações. Os principais usos dessas estruturas são em mecanismos de buscas, bancos de dados, desenvolvimento de algoritmos e indexação. Em relação à faixa salarial, já que não há cargos específicos focados somente em estrutura de dados, eles têm um cargo que está indiretamente ligado, que é o programador. Como é algo muito genérico, sua renda mensal pode variar bastante. Abordando agora um pouco sobre a área acadêmica do tema de estrutura de dados, nós vamos falar sobre os projetos que foram desenvolvidos na EASH, as disciplinas sobre estrutura de dados e os docentes que estão envolvidos com o tema. Sobre as disciplinas relacionadas a estruturas de dados, temos as seguintes disciplinas diretamente relacionadas: Algoritmos e estruturas de dados 1, que tem o objetivo em resolver problemas envolvendo estruturas de dados básicas e distinguir a melhor aplicação de determinada estrutura para um problema. E algoritmos de estruturas de dados 2, que visa capacitar o aluno a modelar e resolver problemas baseados em grafos e aprofundar-se nas estruturas de dados de memória secundária. Além disso, por ser uma disciplina muito importante para a nossa graduação, existe uma série de disciplinas que necessitam de algoritmos e estruturas de dados como pré-requisitos. Alguns exemplos são inteligência artificial, por conta da sua capacidade de resolver problemas técnicos e aplicações. Outra disciplina é a computação gráfica, com o objetivo de implementar um software que envolva técnicas de computação gráfica, com a ajuda de algoritmos e estrutura de dados. Entre outras disciplinas que necessitam do pré-requisito de estrutura de dados 1 e 2. Em relação ao corpo docente atuante na área de estruturas de dados na EASH, podemos citar o professor Dr. Elton Ideraldo Bíscaro, que possui graduação em matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em 98, mestrado em ciência da computação e matemática computacional pela USP em 2001 e doutorado em ciências da computação e matemática computacional pela USP em 2005. Além disso, sua linha de pesquisa envolve estruturas de dados, reconstrução, nuvem de pontos, complexos simpliciais, teoria de Morse discreta. Ademais, devido ao amadurecimento científico do tema, não há nenhum outro docente que desenvolva pesquisas na área de estruturas de dados na EASH. Em relação às publicações, não encontramos nenhuma dissertação, contudo, encontramos alguns projetos de iniciação científica desenvolvidos pelos professor Dr. Elton Ideraldo Bíscaro, sendo ela a de visualização de relações de vizinhanças em estruturas de dados topológicas, realizadas em 2015, e implementação em Java de uma estrutura de dados para a representação de malhas elásticas em modelos com geometrias complexas, realizada em 2010. Estudo, implementação e comparações de estruturas de dados eficientes para um ambiente de treinamento médico baseado em realidade virtual, realizado em 2011. Caso haja algum aluno que tenha interesse em desenvolver uma iniciação científica sobre o tema, recomendamos que procure o professor Elton. Além disso, durante a nossa pesquisa, encontramos uma série de vídeos elaborada pelo professor Dr. Luciano Gianpetri, que eu creio que todos já conheçam, por ser membro do corpo docente da EASH, falando sobre estrutura de dados e algoritmos no YouTube. Essa playlist foi feita para a Univesp, similar à playlist de vídeos que o professor Dr. Marcelo Fantinato elaborou para a disciplina de Fundamentos de Sistemas de Informação. Bem, caso alguém queira se aprofundar no tema, essas são as referências que utilizamos durante a nossa pesquisa. Esperamos que tenha ficado tudo claro e muito obrigado pela atenção.